né? Trabalhe com as disciplinas nutrição e metabolismo, nutrição experimental, na graduação. Na pós-graduação, eu ministro as disciplinas de biodisponibilidade de minerais, compostos bioativos na saúde intestinal e a disciplina de microbiota intestinal. Como a gente sai para treinamento, nós somos obrigados também a oferecer um conteúdo em inglês, e hoje a gente, né, também tem essa versão em inglês menor de microbiota intestinal. Então, na pós-graduação, né, no PPGCN, eu oriento a estudantes de mestrado, doutorado, nessa linha de compostos bioativos na saúde intestinal, envolvendo, né, controle de doenças crônicas e biodisponibilidade de minerais. Então, hoje, o nosso foco é falar um pouquinho dos métodos de avaliação dessa microbiota intestinal em relação à nossa experiência. Então, a nossa experiência é mais uma experiência com animais, né? A experimentação animal, e a gente vai mostrar um pouco do que a gente vem analisando, como que a gente vem utilizando esses métodos para análise da microbiota intestinal. Então, eu vou compartilhar, tá, a minha tela com vocês. Por favor, me orientem, tá? Se vocês conseguem, deixa eu colocar no modo apresentação aqui, minimizar. Conseguindo ver direitinho, professora. Tá direitinho? Tá. Uhum. Ok. Então, eu só vou minimizar tudo aqui para ficar fácil para mim, tá? Eu só vou colocar uma ponteirinha para me ajudar. Então, posso dar início? Ok? Então, nós vamos falar um pouquinho, né, dando continuidade à sequência do nosso programa na disciplina de métodos em análise de microbioma intestinal. Então, o que nós vamos percorrer hoje nessa aula? Nós vamos falar um pouquinho, recapitular, na verdade, né? Que os conceitos já foram trabalhados de microbiota, microbioma, metataxonomia, metagenômica, já foram trabalhados em aulas anteriores. A gente só vai fazer um link e vamos contar essa história, né? Desde um desenho experimental, quando coletamos a nossa amostra, como fazemos, né? As opções que a gente tem de fazer essa extração de ácidos nucleicos, o envio dessas amostras para o sequenciamento, e após, né, trabalhar esses dados, não vou adentrar no processo de bioinformática, mas como que a gente agrupa, analisa e apresenta esses dados, porque a gente vai ter uma aula, né, de bioinformática, o que seria, né, essa representação dessas bactérias, desses gêneros, dessas espécies, né, por meio dos índices de diversidade alfa e beta, a análise de predição funcional, de Levy, também, né, falando de outros marcadores variáveis que essa microbiota ela pode interferir, afetando esse microbioma, como proteínas de funcionalidade, histologia, imunoglobulina, pH secal ou fecal, né, a codificação de ácidos graxos de cadeia curta, permeabilidade intestinal. E, uma vez a gente trabalhando esses conceitos, nós vamos mostrar um pouquinho, né, dos estudos que nós realizamos, avaliando o efeito dos compostos bioativos na microbiota intestinal, né, estudos em ovos, em frangos, em ratos, né, e camundongos, especialmente, né, nesses modelos. Então, quando nós comentamos, espera aí, eu não estou conseguindo passar. Consegui mover. Então, conforme, né, esses conceitos já foram bem estabelecidos, nós podemos, né, estabelecer de forma bem simples, né, que a microbiota ela é composta por um conjunto de micro-organismos naquele ambiente, ou seja, que habita aquele ecossistema. E essa microbiota, né, nesse local específico, com seus genomas, eles vão exercer funções
específicas naquele ambiente. Então, o microbioma é essa comunidade em um local específico, né, com seus genomas e exercendo as suas funções. E essa função, ela vai ser afetada, né, pelo ambiente, afetando esse ecossistema. Então, quando a gente quer estudar, né, a microbiota, nós temos, né, que caracterizá-la. Então, nada mais é que a metataxonomia é um processo utilizado para caracterizar a microbiota de um determinado ambiente, né? Então, nós temos, por exemplo, o sequenciamento 16S, né, que é, por exemplo, para bactérias, que nós vamos usar, né, por meio de um PCR específico para identificar essa microbiota. A metataxonomia, a metagenômica, é a análise genômica da comunidade de micro-organismo de um determinado ambiente. Então, qual é a diferença? Aí nós já vamos identificar as funções, né? Então, em função, por exemplo, a gente pode descobrir um novo micro-organismo, a gente com uma nova função específica, e pode ser depositado, né, no banco do NCBI também. Então, aí já é uma análise genômica da comunidade e em relação à função que ela vai exercer naquela comunidade. Então, quando a gente faz, né, essa análise da microbiota, nós temos, né, a unidade que nós recebemos é uma unidade taxonômica operacional, que são OTUs, que é a menor entidade taxonômica usada em um estudo. Então, ela vai classificar bactérias com base na similaridade de sequência do gene marcador 16S. Então, na verdade, é como OTUs é como identifica as bactérias. Então, nós vamos fazer, quando tem um sequenciamento, nós vamos cruzar com um banco de dados para identificar, né, por exemplo, a família, o filo, a família, o gênero e até espécies, se for o caso, né? Então, nós temos... Estou com dificuldade de passar os slides. Então, para isso, né, para que nós possamos avaliar essa microbiota intestinal, nós vamos fazer um delineamento experimental, né, um estudo, em que nós vamos fazer a extração desse DNA a partir de uma amostra secal ou fecal e enviar para um sequenciamento, né? E nós vamos falar um pouquinho dos cuidados nesse processo de extração do DNA, né, dessas amostras. Então, e quais as formas que nós temos? Então, por exemplo, se eu quero, né, fazer um sequenciamento, uma metataxonomia de uma microbiota, como que eu vou separar, né, esse DNA? Então, hoje, nós temos a opção de trabalhar com o método de bancada, né? Que esse método de bancada, ele parte do princípio da precipitação do DNA. Nós podemos fazer essa precipitação, nós temos diferentes protocolos, né, estabelecidos na literatura, a cada ano eles vão evoluindo. Então, nós, por exemplo, o protocolo da Kraus de 2001, ele falava em extração do DNA com lise mecânica, né? Foi havendo uma evolução com a extração não só com a lise mecânica, mas usando fenolcloroforme, né? Coagitação mecânica via BID-BID, e também, né, os métodos foram aprimorando e foram adicionando fenolcloroforme com várias repetições, né, e nesse procedimento de lise de BID-BID. Então, nós temos no laboratório, quando a gente usa, né, tem usado esse protocolo de Stevens, de 2007, mas nós também hoje temos novos protocolos, né, com a utilização a extração fenolcloroforme,
usando, né, uma lise mecânica e, no final, uma filtração com kit de purificação. Então, nós temos opção de montar um método de bancada, comprar as beads, os reagentes, né, de extração, tem um banho para ter aquecimento. Nós temos também a opção de adquirir kits de extração. E o princípio da extração é o princípio de troca iônica, porque o DNA com carga negativa ele vai se ligar à coluna, separando ele das proteínas e outros metabólicos. Então, nós temos hoje no mercado, né, alguns kits, como da QIAGEN, da Promega, da Thermoscience, que fazem esse processo, né? E geralmente nós conseguimos aí fazer de 50 amostras esse processo. Então, eu gostaria de passar com vocês, né, e dizer, Laércia, qual vocês também, né, se perguntarem, o que é melhor, usar kit ou usar o método de bancada? Qual que é o trabalho, né? Qual que é a qualidade da amostra? Então, eu vou só detalhar um pouquinho sobre o método fenolcloroforme com repetição de procedimentos de lise, em que nós, né, utilizamos a nossa amostra fecal ou secal, né, com um tampão de extração de tris, EDTA, e nós vamos colocar as beads, né, de zircônio, para ele vai sofrer uma agitação, e o fenol, né, com esse tampão, vai ajudar no processo de extração. Então, nós vamos incubar, agitar, e depois nós vamos fazer sucessivas centrifugações, recolhendo o sobrenadante, tratando com fenol, né? Aí tem várias etapas, né? Tem que repetir tantas vezes, isso aí faz parte do protocolo, né? Novamente selecionando, salvando sobrenadante, tratando com fenolcloroforme, e para que a gente consiga fazer a separação das frações. A partir do momento que eu consigo fazer a separação das frações, eu vou precipitar o ácido nucleico com isopropanol e acetato de sódio, e em seguida eu vou fazer essa lavagem desse pellet que foi precipitado com etanol e etanol puro para que haja uma limpeza e que eu consiga fazer a ressuspensão, né, desse pellet com o tampão TE, e daí, finalmente, eu faço o tratamento do DNA com uma RNase ribonuclease, porque eu posso ter uma contaminação aí com RNA. Então, para que realmente nessa amostra eu tenha uma amostra pura de DNA, sem nenhuma contaminação de sais que foram usados previamente, né, para precipitar, nem contaminação com proteínas, e nem com ácidos ribonucleicos. Então, quando nós fazemos quando a gente pega o kit, só um pouquinho, gente, estou com dificuldade de passar. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Parece que travou tudo para mim. Dá para ouvir sim. Não, porque tá travando, não sei o que está acontecendo. Então, pessoal, quando a gente usa a extração, né, usando o kit, nós já temos aí o kit com soluções específicas, né? Lembra que vai ser por troca iônica, né? Então, vai ter uma eficiência de ligação, de extração melhor, né? O DNA ele vai se ligar especificamente à membrana de gel de sílica da coluna, né? Então, sendo, né, os inibidores de PCR separados do DNA. Então, ele tem a vantagem, né, de ele ter uma maior eficiência, ele tem a vantagem de ter uma menor toxicidade, porque a gente não expõe diretamente, né? Veja que nós temos várias lavagens sucessivas com fenolcloroforme, e nós temos também, né, uma técnica mais direta, que nós vamos ter um menor tempo de análise, né? Então, por exemplo,
dependendo, por exemplo, o kit da QIAGEN, ele é fast, ele é mais rápido, eu vou gastar aí um tempo menor, então vai variar aí de 25 a 60 minutos o tempo de uso do kit. E lógico também vai depender da sua centrífuga, quantos pendorfos vai caber na sua centrífuga, para dizer também quantas amostras você vai conseguir extrair por vez. Mas, né, se a gente pensar em um método de bancada com o método do kit, o método de bancada, por dia, eu não consigo fazer mais que 6 a 12 amostras, é o máximo que eu conseguiria fazer. Já com o kit, eu posso fazer o dobro, ou fazer, inclusive, as 50 amostras, né, dependendo aí da centrífuga que eu tiver e da capacidade dela, porque envolve várias etapas de centrifugação e coleta de sobrenadante. Então, por que eu falo assim, então o método de bancada, ele não é um bom método? Ele é um bom método, mas para isso, né, para a gente ver a qualidade desse material, né, e se tem alguma contaminação, nós, após a eluição, a extração desse DNA, nós vamos, né, avaliar essa qualidade, seja pelo kit, seja pelo método de bancada. E então, nós vamos usar o nanodrop para a gente avaliar o grau de pureza dessa amostra. Então, quando a gente joga, né, na razão 260 a 280, se a minha amostra cair entre 1,8 a 2, indica que ela tem uma baixa contaminação com proteína. Então, indica que a minha amostra está ótima. Quando eu uso a faixa 260 a 230, se ela cair entre 1,8 a 2,2, quer dizer que tem também uma baixa contaminação com fenóis e sais. Então, aqui é um exemplo de uma amostra no nanodrop, né? Então, vocês vejam que a curva vai de 200 a 300, e o pico dessa curva está em torno de 260. Então, essa amostra, né, aqui de 260 a 280 deu 1,86, e de 260 a 230 deu 2. Então, mostra, né, que nós tivemos uma boa eficiência de extração, um bom grau, né, de pureza dessa amostra. Mas só isso aí é o suficiente? Não, né? Nós temos que avaliar a integridade desse material. E aí nós temos que correr um gel de eletroforese, né, um gel de agarose, eletroforese, para ver a definição das bandas. Então, se essas bandas estão bem definidas, se não tem arrastes, porque eu preciso de um material puro e eu preciso de um material íntegro. Então, nesse caso, né, nós temos um material com bom grau de pureza e nós temos também um material íntegro. Então, nós coletamos a nossa material secal, fecal, extraímos esse DNA, e agora, né, o que nós vamos fazer com esse material genético? Né? Nós vamos trabalhar, né, sequenciar esse material. Então, o sequenciamento, ele tem duas formas, né? O sequenciamento de shotgun, que é o sequenciamento do DNA total da comunidade microbiana de uma amostra, e o sequenciamento de amplicon, que pode ser utilizado o amplicon de qualquer gene, né? Como a gente já comentou, o 16S para bactérias e arquéias, ou 18S para fungos e demais eucariotos. Então, né, o sequenciamento de shotgun, ele faz o genoma completo, né? E ele fragmenta aleatoriamente, né, o genoma em pequenos fragmentos, que são, então, sequenciados individualmente. Então, esse sequenciamento ele foi fundamental em estudos prévios para desenvolvimento das tecnologias de sequenciamento da nova geração, como as oferecidas pelo Illumina. Então, é um sequenciamento muito mais caro, o shotgun, mas ele foi muito importante, imprescindível para a nova geração, né, oferecida pelo sequenciamento do Illumina.
O sequenciamento de um amplicon, ele é realizado para determinar as sequências de regiões específicas do DNA ou do RNA em uma amostra, né? Então, geralmente, para bactérias, eles são feitas em regiões mais conservadas, são as regiões V3 e V4, né? E a segunda geração, 454 Illumina, é a geração mais utilizada, né, nesse processo. Então, pessoal, seguindo, nós temos para esse sequenciamento. Então, o que nós conduzimos no nosso delineamento experimental, né? Nós realizamos o nosso delineamento, vou mostrar aqui os tipos de delineamento que a gente usa, a amostragem, a coleta das fezes, a extração do DNA. Então, nós passamos, então, para o sequenciamento de amplicon. Normalmente, a gente não faz esse sequenciamento aqui na UFV, então a gente se reúne. A minha experiência sempre foi com um grupo de pesquisadores da universidade. A gente entra em contato com alguma empresa, né? Então, nunca mandei para enviar no Brasil, sempre no exterior. Nós mandamos ele liofilizado ou não, depende da empresa, na concentração solicitada desse material, e nós enviamos para o sequenciamento. Então, a gente tem que dizer se a gente quer 16S, 18S, qual a região que nós queremos, e nós, após esse sequenciamento, nós vamos receber, né, essa leitura. E aí, como que nós vamos fazer essa análise dos dados e a abertura desses dados? Então, nós não conseguimos utilizar nosso computador, né? Nós precisamos de uma plataforma maior na UFV, né? Então, nós trabalhamos em rede, na plataforma Júpiter, então, que os estudantes têm acesso a essa plataforma, em que nós vamos abrir esses dados e fazer as anotações das leituras, né? Fazer as análises de agrupamentos, né? Que nós vamos a partir dos dados, né? Sequenciados. Então, nós vamos fazer esses agrupamentos de dados, nós vamos avaliar a qualidade desse sequenciamento, então, número de pares de bases, qualidade, cobertura, né? O ideal é que ela fique maior que 99%, né? Então, a curva de rarefação vai nos ajudar a avaliar esse sequenciamento, e a partir daí nós vamos agrupar esses dados, né? Nós vamos avaliar filo, classe, família, gênero, e nós vamos fazer o agrupamento pelo meio da alfa ou beta diversidade, avaliando, né, as nossas bactérias e fazendo a análise de predição funcional. Então, não vou entrar nesse detalhe, né, que está previamente demonstrado aqui, que são as ferramentas de bioinformática, são vários comandos, né, é uma etapa bem morosa nesse processo, mas que, né, está previsto uma próxima aula para trabalhar, né, um pouco melhor com essa parte da bioinformática. Então, quando a gente faz o agrupamento desses dados, nós podemos avaliar a alfa e a beta diversidade. O que é alfa e o que é beta diversidade? Então, vamos supor que eu tenho um desenho experimental, eu tenho um grupo controle normal, por exemplo, animais roedores, eu tenho a IN com meu alimento teste, ou uma dieta high-fat com a dieta high-fat teste. Então, quando eu vou fazer análise da alfa-diversidade desses grupos, eu vou olhar a comunidade de cada grupo teste ou grupo controle. Então, eu avalio a comunidade individualmente, tá? Então, eu não vou, nesse momento, eu não vou comparar com as demais comunidades que foram analisadas em conjunto. A alfa, a diversidade, então, ela olha para aquela comunidade específica e ela relaciona tanto a riqueza, o que quer dizer riqueza? Ela demonstra quantos indivíduos
diferentes existem nessa comunidade, baseada no marcador, né? 16S para bactérias ou 18S para fungos. Então, ela avalia a riqueza, quantos indivíduos diferentes existem, quanto a abundância. O que quer dizer a abundância? É a distribuição do número de indivíduos diferentes existentes nessa comunidade. Então, no exemplo a seguir, olha só, nós temos aqui a comunidade 1 e a comunidade 2. Vocês vejam que nós temos, exemplificando aqui, 4 indivíduos, e esses 4 indivíduos aparecem na mesma comunidade. No entanto, né, na comunidade 1, eles estão melhores distribuídos em relação à comunidade 2, em que concentra-se 80%, né, no indivíduo A. Então, o que vem mostrando aqui? Que aquelas comunidades que apresentam maior diversidade, né, elas têm maior chance de sobreviver a distúrbios quando comparadas à comunidade menor diversidade, né? Nós temos aqui uma dominância maior, todas duas têm uma riqueza semelhante, todos aparecem na mesma comunidade, só que nós vamos ter uma dominância maior nessa comunidade 2, e isso afeta, diminui a diversidade. Então, quando a gente fala nos índices alfa, Shaw, Shannon e Simpson, né, nós vamos estar falando isso em relação à riqueza, nós vamos estar falando em relação à abundância e em relação à diversidade. Então, vamos lá. Quando a gente... Então, o Shaw, ele estima a riqueza. Então, quantas vezes o número de espécies diferentes vão aparecer? Então, se eu continuasse a mostrar, quantos tacos eu teria? Então, se baseia na contagem de espécies únicas e na contagem de espécies raras que foram observadas apenas uma vez na amostra. Então, naquele exemplo anterior, eu tenho, né, ali 4 espécies aparecendo nas duas comunidades, tá? Então, eu não estou comparando, eu estou olhando ali aquelas comunidades, elas têm um índice de Shaw semelhante. Então, quanto mais espécies raras forem encontradas, maior será a estimativa da riqueza total de espécies daquela comunidade. Já o índice Shannon, ele é utilizado para identificar o quão diferentes são essas espécies dentro da comunidade. Então, um maior número de espécies leva a uma maior diversidade. Então, nós estamos falando aqui da diversidade. Então, ela considera tanto a riqueza quanto a abundância. Então, quanto mais abundante, né, mais diversa. Então, nós vamos ter aí o Shannon mostrando, ele dá mais peso às espécies mais abundantes. Quando eu avalio o Simpson, então, eu estimo a dominância de espécies. Então, a quantidade, que é igual à quantidade de espécies dentro dessa comunidade. Então, por exemplo, a comunidade 2 aqui, ela tem uma dominância do A em relação aos outros, né? Então, se eu amostrasse 2 indivíduos, qual a chance de pegar 2 indivíduos iguais ou diferentes? Quando eu faço esse cálculo, né, do índice de Simpson, ele vai variar de uma escala de 0 a 1, né? E quanto mais alto for esse valor, né, quer dizer o quê? Ele vai ter uma maior dominância. Se eu tiver uma maior dominância, eu vou ter uma menor diversidade. Então, o índice de Simpson, quando ele reduz, ele diz, quando ele está abaixo, ele diz que eu tenho uma menor dominância. Então, eu vou ter uma maior diversidade das espécies. Então, é isso que está dizendo. Quanto menor o valor de D,
maior é a diversidade microbiana da amostra que está sendo analisada. Então, isso é interessante, né? A gente ter essa maior diversidade. Então, quando a gente está falando de Shaw, a gente está falando de riqueza, de Shannon, nós estamos tratando a abundância, e de Simpson, a diversidade, né? Então, quanto menor a dominância, maior a diversidade, que é o caso, o exemplo da comunidade 1. Então, pessoal, nós sabemos que tem outras ferramentas de analisar a alfa-diversidade, então essas que a gente vem mais utilizando nos nossos estudos, e também nós avaliamos a beta-diversidade. Então, a beta-diversidade, nós já começamos a avaliar a diversidade entre os habitats ou comunidades, né? Então, a gente está relacionando a similaridade ou diferença entre as comunidades. Então, eu vou ter meus grupos testes, meus grupos controles, então eu vou comparar o comportamento daquela comunidade em função de um tratamento, um plano alimentar, um alimento específico que está sendo testado, como que ele está mudando o comportamento dessa microbiota. Então, nesse índice, diferente, o beta, ele não avalia individualmente, ele avalia em conjunto, nós comparamos esses comportamentos e nós temos várias formas, né, de analisar esses índices, né? Então, nós podemos analisar por índices de similaridades, de dissimilaridade ou correção, né? Aplicando, né? Por exemplo, coeficiente de correlação de Pearson, Bray-Curtis, matriz de concorrência, de correlação, análise de multivariada conformação de cluster, o PICO-A, né? Então, nós podemos avaliar, né? O PICO-A é a análise de coordenada principal, então nós podemos fazer esse grau de associação ou semelhança entre as comunidades. E eu posso representar essa beta-diversidade de várias formas, né? Por exemplo, aqui, às vezes, em alguns materiais, vocês veem essa apresentação da beta em função, né, de um dendrograma que é organizado de acordo com as similaridades desses grupos. Então, eles vão sendo organizados, né, fazendo essa árvore filogenética. Nós também, né, podemos utilizar a análise multivariada, o PICO-A, que é a clusterização, esse agrupamento. Então, nós vamos demonstrar como, né, que eles se agrupam dentro das coordenadas duas principais, a 1, a 2, e quanto elas são, o índice de similaridade ocorre, né? Nesse caso, ele está acima de 70%, quando eu somo o eixo X com o eixo Y. Então, aqui eu estou vendo o agrupamento, cada pontinho aqui são os indivíduos e como eles se agrupam. Depois, eu vou aplicar o teste estatístico para ver se essa distância métrica entre esses agrupamentos é significativa ou não. Então, também, né, nós podemos representar por a beta-diversidade também por método triplot, que é com vetores, né, que o direcionamento dos vetores, eles vão ser em função, né, do direcionamento da comunidade em que recebeu aquele tratamento. Então, pessoal, nós tratamos nossos dados, nós avaliamos como eles agruparam na comunidade e entre comunidades, podemos representar de diferentes formas e também, né, nós podemos avaliar esses dados fazendo uma abordagem metagenômica, que já vai ver o comportamento dessa bactéria e como ele vai influenciar o meio, afetando o microbioma. Então, na abordagem, quando a gente faz essa abordagem metagenômica, nós vamos, ela permite acesso à diversidade metabólica dos micro-organismos, nós podemos identificar novos micro-organismos, novos genes, identificar novas rotas metabólicas, nós conseguimos compreender como
aquele micro-organismo, com aquele genoma, vai realizar funções ecológicas específicas, né, naquele ecossistema. Então, ela é uma análise mais profunda da composição das comunidades microbianas, com seus genomas, realizando funções específicas, né? Então, aqui a gente consegue estabelecer relações entre composições e variações ambientais, né, de diferentes comunidades microbianas. Então, gente, uma forma que nós podemos avaliar seria fazendo a predição funcional, que é uma análise, a KEGG é uma análise de predição funcional, que ela... Então, quando a gente faz o PCR, sequencia os dados, eu tenho, né? Quando eu faço os agrupamentos, eu vou ter uma sequência, e essa sequência eu vou jogar num banco de dados e que ele vai, né, reunir uma coleção de mapas metabólicos nesse sistema, que foi desenhado por essa equipe de curadores do KEGG, e que tem a sequência que eu encontrei, ela vai cruzar com a sequência desse banco de dados, e eu vou descobrir, eu vou inferir, fazer uma predição, né, das vias metabólicas de atuação daquelas comunidades que foi especialmente destacadas, né, nos meus tratamentos. Então, eu vou avaliar essas redes de interações moleculares. É igual, por exemplo, quando a gente extrai um peptídeo, a gente identifica a sequência de um peptídeo, a gente joga no banco de informática e a gente vai ver a predição funcional dele. Então, a mesma coisa, né, para as bactérias. Então, a partir dessa análise, nós temos essa predição funcional das vias metabólicas em que os micro-organismos estarão envolvidos. Também, né, nós podemos trabalhar a análise de Lepse, né, que é a análise de discriminação linear de tamanho de efeito, que é utilizada para identificar características, né? Por exemplo, os genes, as espécies, os metabólicos, que mostram quando a gente faz lá, né, a beta-diversidade, que a gente viu os agrupamentos e que tem as diferenças, quais são os genes, quais são as espécies que estão demonstrando realmente essas diferenças. Então, nós conseguimos identificar as espécies que estão promovendo essa diferença entre as comunidades. Então, ela vai permitir a gente identificar as características microbianas que estão associadas de forma significativa às diferentes condições. Um grupo que estava alimentando com uma dieta rica em gordura saturada, rica em frutose, e um grupo que, por exemplo, que utilizou essa dieta, mas com uma intervenção de um composto bioativo ou de um alimento com potencial funcional. Então, essa análise, todas as outras análises, né, a gente faz, né, nesse banco, nesse sistema integrado do Júpiter. Já a análise de Lepse, a gente usa, né, um programa específico desenvolvido por Harvard para fazer, né, tem todos os comandos para ser operacionalizados, para que nós possamos, né, então, identificar essas espécies que se diferenciam entre as comunidades e que vão promover funções específicas, né, na microbiota, afetando, então, o nosso microbioma, tá? Então, nós sequenciamos esse DNA, avaliamos essa alfa, beta diversidade, identificamos esses micro-organismos que desempenham funções específicas diferenciadas em cada comunidade, podemos fazer, né, essa predição funcional desses micro-organismos, mas também nós temos
Outras, especialmente com estudos com animais, nós temos, né, então, o papel dessa microbiota, como que ela vai afetar esse microbioma, e essa microbiota também, ela vai afetar outras variáveis, outros marcadores que vai interferir nesse microbioma. Então, por exemplo, nós trabalhamos, né, com a expressão gênica e quantificação de proteínas de funcionalidade. Porque quando a gente coleta o intestino, né, nós, aqui mostrando, né, esse intestino, o enterócito, mostrando, né, nós temos a BBM, né, a bordo-escova, a membrana basolateral do enterócito, e nessa membrana nós temos enzimas, né, que finalizam o processo de digestão dos nutrientes, como, por exemplo, aminopeptidase, sucrose isomaltase, transportador de peptídeo 1, proteína transportadora de sódio e glicose. Nós temos proteínas de transporte envolvida no transporte de vários nutrientes, como minerais. Então, será que aquela microbiota, né, naquele ecossistema, ela está promovendo uma maior eficiência de digestão, absorção, né, de captação desses nutrientes? Então, é uma forma que nós utilizamos para avaliar como a microbiota interfere na funcionalidade dessas proteínas. A mesma coisa a gente utiliza as análises morfológicas, né, histomorfométricas, que a gente permite, aqui, então, nós fazemos por expressão gênica ou quantificação de proteínas, e aqui nós vamos, né, preparar uma lâmina e nós vamos fazer as medidas, né, como, por exemplo, as medidas de alturas de criptas, de espessura das camadas das mucosas, né, das camadas musculares circulares e longitudinais. Nós vamos ver o número de células caliciformes, tanto nas criptas quanto nas vilosidades, né, que estão relacionadas à produção de mucina e à produção de muco, de proteção desse ambiente. Então, eu digo que a análise histológica é uma análise demorada, mas é uma análise menos onerosa e que nos ajuda muito a explicar os nossos resultados também dos nossos estudos. Então, aqui é só uma lâmina mostrando, essa aqui é uma lâmina do colo, né, histológica de um rato, né, que ele recebeu a dieta controle, que é o A, que aqui são 2 tratamentos com uma farinha da amêndoa de macaúba, em que nós estamos medindo, né, as camadas circulares, musculares circulares e longitudinais entre os grupos experimentais, e também altura e largura dessas criptas. Só para exemplificar para vocês, e nós vamos fazer essas contagens, essas medidas, e comparar entre os tratamentos, tá? Nós também, né? Nós sabemos que o nosso intestino, nós temos diversos mecanismos imunológicos, né, que atuam no controle e na composição da microbiota intestinal, né, nessa tentativa de manter essa relação de simbiose entre os hospedeiros e os micro-organismos, né? Então, células e moléculas como as imunoglobulinas, como a imunoglobulina A, que fazem parte da imunidade adaptativa, elas influenciam e são influenciadas pela composição da microbiota. Então, análise de GA, é uma análise que a gente vem conduzindo em alguns estudos, tá? E relacionando a concentração dela e relacionando com as bactérias presentes e também, né, correlacionando com as funções exercidas. Então, quando a gente tem um processo de disbiose, nós temos, né, uma dificuldade na síntese dessa imunoglobulina.
Nós também, né, são a análise de pH fecal ou secal. Nós, em humanos, a gente trabalha mais com a análise do pH fecal, né? Em animais, a gente já pode coletar essa amostra direto do seco. Nós temos, esse conteúdo é facilmente analisado, né? Simples, barato, você vai pegar o seu conteúdo fecal e secal, diluir em água, homogeneizar, agitar e medir em pH-ômetro. Então, nós sabemos que o conteúdo de ácidos graxos de cadeia curta presentes nessa amostra fecal ou secal vai interferir nesse pH. Então, quando a gente aumenta essa concentração de ácidos graxos, nós vamos ter a redução desse pH, né? Que depois, quando a gente faz essa quantificação desses ácidos graxos, na maioria das vezes a gente vê que a redução desse pH está combinado com esse aumento da produção de ácidos graxos. Eu só gostar, por exemplo, né? Quando a gente trabalha com humanos, a gente não tem dificuldade de quantidade de material fecal, né? Mas com animais, dependendo, por exemplo, se a gente trabalha com camundongos, essa quantidade ela é menor. Então, nós temos que fazer um planejamento se essas amostras elas vão ser distribuídas, né? A licotagem para fazer um pH, para fazer ácidos graxos, se eu vou extrair o DNA, porque já nos aconteceu, às vezes, a gente faltar amostra, né? Porque às vezes a gente usou um método de extração que eu usei uma quantidade maior de fezes e que depois eu não tive material suficiente para as análises subsequentes. Então, nós temos que avaliar hoje, nós temos métodos de extração, inclusive de bancada, que nós utilizamos, especialmente para extrair DNA, uma quantidade de fezes bem menor. Então, tudo isso tem que ser muito bem desenhado pelos pesquisadores, certo? Os ácidos graxos de cadeia curta, né? Quando a gente vai, especialmente se a gente for fazer do material fecal, se for animal experimental, eles são facilmente voláteis, então eles têm que ser coletados imediatamente após a excreção, né? Então, eles não podem ser expostos à temperatura ambiente, e quando a gente já coleta do seco, então a gente tem essa maior quantidade desses ácidos graxos presentes. Então, sempre quando a gente faz modelo animal, a gente usa essas fezes do seco. Em humanos, né, nós vamos ter que ter todo esse cuidado, como que nós vamos armazenar, esses indivíduos vão armazenar essas amostras até elas chegarem no seu laboratório para você alicotar e congelar, para que esses ácidos graxos não tenham perdas significativas e eu não consiga, né, depois ver nenhuma diferença nesse material, tá? Então, aí eu vou fazer uma purificação e uma análise, né, por HPLC para identificar esses ácidos graxos de cadeia curta, né, que é os mais abundantes, o acético, o butírico e o propiônico. Nós também, né, para avaliar o efeito dessa microbiota, como que ela vai atuar nesse ecossistema, nós também podemos fazer, tanto em animais quanto humanos, a análise de permeabilidade intestinal, né, que é uma análise muito conhecida, que a gente usa a lactulose e o manitol, né? Por exemplo, em animais a gente dá por gavagem e avalia a excreção urinária desses dois componentes para avaliar essa permeabilidade da via transcelular e paracelular. Nós sabemos que é uma análise que requer uma coleta de urina 24 horas, a gente, especialmente humanos, a gente depende muito da colaboração desses indivíduos, né? Em animais, a gente tem que colocar esses animais em gaiolas metabólicas para a gente fazer a coleta dessa urina. Mas, né, atualmente, nós temos kits específicos de imunoabsorvância que nós vamos medir
podemos medir a concentração de zonulina, ocludina e claudina, tá? Nós também podemos medir a exposição a endotoxinas, por exemplo, a partir de proteínas plasmáticas de ligação ao LPS, né, como o LBP e o CD14, tá? São kits de ELISA, tá? E a partir do cálculo do índice de exposição à endotoxina, nós vamos calcular essa razão do receptor de LPS com o CD14 e nós vamos avaliar, né, esse efeito de sinalização pró-inflamatória do LPS. Então, são outras alternativas que nós podemos utilizar, mas nós sabemos que é bem mais oneroso em relação ao método de lactulose e manitol. Então, pessoal, esse primeiro momento da aula, né, exatamente aí 50 minutos, mais ou menos, eu quis trazer para vocês aqui, né, como que a gente vem, os métodos de avaliar essa microbiota e como ela se interfere nesse ecossistema. E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos modelos que a gente vem utilizando, né, para avaliar, para estudar os compostos bioativos no microbioma intestinal, utilizando, né, ensaio biológico em ovo, em frango, em modelos galos-galos. Esse modelo a gente trabalha em parceria com a Universidade de Cornell, tá? O ensaio biológico com camundongos e com ratos uísca. Então, nós avaliamos como esses compostos bioativos interferem na via da inflamação, da adipogênese, do estresse oxidativo, na esteatose, na resistência insulínica, e então, nós trabalhávamos mais focado nesses marcadores, e agora a gente continua explorando, né, como todos esses marcadores também são afetados pela microbiota intestinal e como afeta a saúde intestinal. Então, nosso foco, a gente trabalha bastante, né, com feijão, com chia, com sorgo e milheto, são alimentos com potencial funcional, alguns feijão, né, um staple food, né, amplamente utilizado pela nossa população, tem reduzido o consumo, alimentos que eles têm, em função dessas alterações climáticas, eles são alimentos que hoje, no Brasil especialmente, sorgo e milheto, mais para alimentação animal, mas ele vem mostrando a potencialidade de uso deles na alimentação humana, inclusive, eles já foram considerados pela Anvisa como uma farinha integral para a alimentação humana. E a chia também, né, que vem crescendo o consumo, especialmente na nossa população. Então, eu vou começar falando com vocês do modelo galos-galos, né, para avaliar, né, por meio da administração intraamniótica. Então, por que fazer um estudo em ovo? É um estudo in vitro? É um estudo em vivo? É um estudo em vivo, né? Então, o estudo em ovo é um estudo de crescimento, é um animal de crescimento rápido, né? O galos-galos. Ele é um estudo que permite ver deficiências de minerais, então ele é sensível, ele é fácil de manipulação, a gente pode utilizar diferentes tipos de extrato, né? É um modelo econômico, então, para avaliar biodisponibilidade, biologia de desenvolvimento, virologia, oncologia e imunologia, e ele tem uma semelhança no nível do filo entre a microbiota intestinal de frangos e humanos. Então, nós temos, né, eles também apresentam os principais filos que são encontrados em humanos, que são os bacteroidetes, firmicutes, proteobactéria e actinobactéria. Então, nós temos uma homologia entre, né, esses filos de frangos em humanos. Então, aqui vem mostrando, né, o desenvolvimento embrionário do ovo. Então, esse aqui é um ovo infértil, sem incubação,
a partir do momento que esse ovo passa a ser incubado, né, ele começa a se desenvolver até, né, então aí eu começo aí no dia 2 de incubação, eu vou até, olha, esse ovo, ele vai formando o embrião, e esse embrião começa a desenvolver, né? Então, começa a formação da cabeça, depois a cauda, né? E aí, eu começo aí, especialmente aqui no dia 17, olha só, ele já está bem definido, esse líquido amniótico dele começa a diminuir, é nessa fase aqui que a gente injeta o extrato no ovo, para que até o 21º dia, que é o dia da eclosão, ele absorva todo o líquido amniótico, e aí, nesse líquido amniótico, vai ter, né, essa absorção desse extrato que eu quero testar. Então, antes, por exemplo, para a gente fazer essa injeção do extrato, eu tenho que quantificar essa osmolaridade para que eu não leve uma desidratação e a morte desse embrião, tá? Então, eu tenho que checar quantos a osmolaridade, miliosmol, tem o meu extrato, para ver se ele vai ser seguro e vai fazer com que haja eclosão. Então, nos nossos experimentos, a gente faz essa injeção no modelo galos-galos, no 17º dia, e no 21º tem a eclosão e a gente coleta os tecidos. Então, nós usamos diferentes concentrações do extrato, nós vamos incubar esse ovo, ao longo desse processo de incubação, nós vamos, por meio de lanternas, né, com luz específica, nós vamos ver a viabilidade. Então, por exemplo, lá no 17º dia, antes de aplicar o extrato, eu vou ver a viabilidade e separar aqueles ovos que estão bem formados, como eu mostrei na figura anterior, e aqueles que não foram, né, viáveis. Então, eu vou incubar mais ovos com um percentual de perda aí em torno de 20%. E aí, eu vou, contra a luz, eu vou ver a posição da cabeça e da cauda, eu vou fazer uma marcação na parte externa do ovo, para que quando eu injetar meu extrato, eu alcance o líquido amniótico sem, né, tocar em qualquer parte do embrião. Então, aqui é só para mostrar para vocês, né, uma incubadora, né, com condições controladas, para manter esses ovos até a data da eclosão, né, que é o 21º. Então, o que a gente, após a eclosão, né, esses animais são eutanasiados e nós coletamos a parte do intestino desses animais. Então, nós coletamos duodeno, extraímos o RNA para avaliar a expressão gênica de proteínas envolvidas, né? Como eu já mostrei para vocês, PEP1, sucrose isomaltase, aminopeptidases, proteínas envolvidas no transporte de minerais, depende do objetivo do meu estudo, o que eu vou codificar. Vou ver expressão gênica de marcadores envolvidos na inflamação, na formação da integridade da mucosa intestinal, depende do meu foco e qual que é o meu tipo de extrato usado. Também vou coletar o duodeno para análise da morfologia, né? Para eu ver todos esses marcadores, altura das vilosidades, largura, profundidade de criptas, né? Soma de número, tamanho de células caliciformes de Panê, né? Que é relacionada à produção de muco e Panê, né? A proteção contra patógenos, defensinas, né? Nós vamos ver o diâmetro dessas células também e o tipo. Dependendo do tipo de coloração, nós podemos ver se essas células caliciformes são ácidas, básicas e neutras. A gente sabe que as ácidas estão mais relacionadas aí a essa produção de mucina. Então, nós vamos
além de ver toda essa resposta inflamatória, de funcionalidade, de proteção de mucosa, nós vamos avaliar a morfologia e nós vamos avaliar essa microbiota também, né? Então, nós vamos coletar, né, fazer a extração do DNA aqui. Então, nós vamos correr o RT-PCR, nós vamos ver essas espécies ou gêneros, depende, né, do tipo de método que eu vou aplicar, tá? Então, pessoal, só para lembrar, quando eu faço um PCR, nada mais que eu tenho um estágio de desnaturação dessa fita de DNA, eu vou usar um primer que, após a desnaturação, ele vai se ligar à minha sequência e por uma ação do meu primer, com a fita que foi aberta, eu vou ter a DNA polimerase, que vai sintetizar essa nova fita de DNA, em função do que eu tenho no meu material e o que eu quero identificar por meio do meu primer. Então, com sucessivas repetições de ciclos, eu vou ter essa expressão gênica, né, que vai servir para todas as análises de expressão que eu for fazer. Então, quando eu tenho aqui, mostrando para vocês um recorte do intestino delgado, né, mostrando aqui de forma mais detalhada, né, como eu posso avaliar como essa microbiota está afetando esse meu ecossistema. Então, eu posso quantificar as células de Panier, eu posso quantificar as células de Goblet, que são as células caliciformes, né? Eu posso quantificar as imunoglobulinas, eu posso quantificar os ácidos graxos de cadeia curta, os transportadores de BBM, né, que é a borda em escovo, que estão na porta do escovo, ou na membrana basolateral do enterócito, e especialmente, né, muitas vezes, morfologicamente, eu não consigo, quando eu faço a lâmina, ver essa camada de muco, mas eu posso quantificar as células caliciformes tanto nas criptas quanto nas vilosidades. Então, a gente conta essas células, a gente vê o tamanho dessas células, nós vemos a coloração, os tipos, para inferir nessa produção de muco. Então, são essas análises que nós fazemos. Então, eu trouxe um estudo, né, que saiu esse ano do nosso laboratório, que é o efeito da administração intraminiótica do hidrolisado proteico de chia, né? A gente tem trabalhado com isolar, a gente tem muito conhecimento sobre a fibra, o lipídio, então, já há uns 5 anos, a gente vem trabalhando em parceria inicialmente com o Illinois, nós extraímos todo o material da chia, ficando apenas o hidrolisado proteico. Então, a gente já fez vários estudos com células, avaliando o efeito antioxidante, anti-inflamatório desse hidrolisado proteico, o efeito na adipogênese, na saciedade, e agora nós estamos adentrando para investigar a ação desse hidrolisado na saúde intestinal. E nós, nesse momento, nesse estudo, nós resolvemos associar esse hidrolisado com um probiótico, Lactobacillus paracase, que nós estamos usando atualmente esse Lactobacillus, que foi uma cultura produzida pela a Embrapa Agroindústria de Alimentos, para crescer em matriz vegetal. Então, hoje nós estamos fazendo um estudo de intervenção com humanos, com uma bebida de sorgo presente com esse probiótico. Então, mas, previamente, a gente queria saber como que seria esse comportamento num estudo em ovo. Então, nós avaliamos o efeito dessa administração intraminiótica do hidrolisado proteico da chia, ela associada com o probiótico, e o probiótico sozinho, né, na população de bactérias intestinais, na barreira intestinal, no processo inflamatório, né, e na BBM desses ovos. Então, a sequência foi a mesma, nós injetamos por administração intraminiótica e, após a eclosão desses animais, nós avaliamos todos aqueles marcadores que eu já mostrei previamente para vocês.
Então, o que que nós observamos nesse estudo, né? Então, aqui vou já mudar, que aqui só mostra, eu tenho um grupo de ovo não injetável, que é o controle, um grupo que eu injeto só com água, e depois um grupo com os meus testes. Então, aqui é só o hidrolisado proteico de chia, aqui é o hidrolisado mais o probiótico e o probiótico sozinho. Então, depois nós coletamos os tecidos e aí, então, vamos ver os nossos dados. Então, quando a gente viu a expressão gênica, né, extraiu esse RNA lá do duodeno, nós avaliamos a expressão gênica de marcadores relacionados à inflamação. Então, lembrando que NI é sem injeção, eu ovo sem injeção, aqui só com água e aqui com os meus testes. Então, quanto mais vermelho, é menor a ocorrência. E quanto mais verde, tem a estatística também, né? É um heat map que ajuda a gente a visualizar os dados. Então, o que que a gente pode observar? Que o probiótico, ele foi efetivo, né, na redução da expressão do fator de transcrição, na inflamação, NF-κB, assim como ele não foi tão efetivo no TNF-alfa, mas também ele foi, reduziu, né, a expressão de ocludina, mucina, AP, né, aminopeptidase, e já a sucrase usamaltase, ele não foi efetivo, mas vocês vejam que o hidrolisado proteico, especialmente, né, como é um hidrolisado de proteína, ele aumentou a expressão de aminopeptidase, aumentou de sucrose isomaltase, o que não foi observado no probiótico. Então, quando a gente observou, vamos lá, as bactérias, né, os gêneros, foi feito aqui por PCR, nós observamos o seguinte, que o probiótico, ele aumentou a concentração de bifidobacillus e de lactobacilos, nós não tivemos, diferente do hidrolisado proteico e da combinação, que não houve esse aumento, né, já nessa do lactobacillus, o hidrolisado e a combinação, eles aumentaram, mas, não, mas foi inferior em relação ao probiótico sozinho. No entanto, nós tivemos um aumento de E. coli, especialmente aqui também para o probiótico, tá? Então, aumentou, ele diferiu significativamente em relação aos outros grupos, e nós tivemos uma redução significativa de Clostridium, especialmente para o grupo probiótico. Então, em função dos nossos resultados, a gente vê aqui que a combinação, ela a gente esperava que a combinação de um pré com probiótico ia melhorar ainda mais essas respostas, mas a gente viu que eles separados tiveram melhores comportamentos. Quando a gente partiu para a análise da morfologia, né, o que a gente observou morfologicamente? Que aumentou em relação aos controles, os testes, nós tivemos aumento da altura de vilosidades, tanto para o hidrolisado, ele combinado foi menor, e o probiótico também teve esse efeito. A área dessas, o mesmo comportamento para a área de superfície das vilosidades, e também um aumento de profundidade de criptas, além de um aumento das células, no número de células de Panet, mas o diâmetro não, ele não diferiu significativamente dos grupos controles. Então, aqui é só uma ilustração, né, da altura das vilosidades, da largura. Então, nós temos, quando a gente conta as células caliciformes, a gente conta nas criptas e nas vilosidades, né? A gente identifica essas diferenças de tamanho, é só uma ilustração para vocês verem. E o que a gente, né, concluiu desse estudo? Então, as setinhas vermelhas indicam sobre o hidrolisado e azul sobre o probiótico. Então, no nosso estudo, nós observamos que o hidrolisado, ele diminuiu o bifidobacilo, ele aumentou, ambos aumentaram, tanto o probiótico quanto o hidrolisado lactobacillus,
e houve um aumento de E. coli pelo probiótico e redução de Clostridium. Essa mudança de comportamento, ela levou, né, em ambos os tratamentos, um aumento das células de Paneth, um aumento das células caliciformes. Então, aqui nós vamos ter uma proteção maior de patógenos, uma maior produção de mucina, para aumento da produção de muco. Nós tivemos uma redução da resposta inflamatória, né? O probiótico atuando mais diretamente no fator de transcrição, mas o hidrolisado também diminuindo o TNF-alfa, aumentando a expressão de ocludina, que está relacionado à integridade, né, dessas tight junctions, e também nós observamos aumento de AP, né, aminopeptidase, na membrana da borda em escova. Então, nós, a partir dessa mudança de comportamento, nós avaliamos, né, os outros benefícios dessa alteração de bactérias, que, em termos de funcionalidade e de morfologia. Tá? Esse é um outro estudo, é um estudo em ovo, né? Diferente do extrato, que não é um extrato proteico, é um extrato solúvel de Iacon. Eu estive na Universidade de Cornell no ano de 2019 a 2020, peguei uma plena pandemia, e nós conseguimos ainda executar esse experimento em que a gente fez um extrato solúvel a partir da farinha de Iacon. Então, nós tivemos aí um alto percentual de fibra solúvel nesse extrato. E o foco desse estudo seria avaliar como essa fibra solúvel ela interfere nessa funcionalidade de proteínas envolvidas no transporte de minerais e também em como ela poderia interferir na morfologia e no sistema imunológico, refletindo nessa produção de citocinas. Então, nesse experimento, nós não conseguimos utilizar doses maior que 1% do extrato solúvel, porque é uma concentração bem alta de fibra solúvel e aumenta a osmolaridade e a gente não consegue fazer essa injeção. Então, nós trabalhamos somente com uma dose de 1%, e após a eclosão, nós coletamos todos os tecidos e nós avaliamos, será que essa redução, né, de pH promovido pela fibra solúvel, que afetou o crescimento dessas bactérias, né, ela poderia afetar essa funcionalidade. Então, nós temos aqui setinhas vermelhas, porque eu tinha um controle que era comparável à inulina, e azul é comparável à água. Então, eu tinha um controle positivo, que era a inulina. Então, nós observamos que o extrato solúvel de Iacon, quando a gente avaliou marcadores envolvidos na captação de ferro, no metabolismo de ferro, especialmente na borda escova, nós observamos, né, que não teve diferença do Iacon, ele permaneceu essa integridade da proteína de transporte DMT1, mas ele aumentou a atividade da DCYTB, né, que é uma retase duodenal, que aumenta a conversão de ferro mais 3 para mais 2, aumentando a sua captação. Nós aumentamos a atividade de sucrose maltase e nós analisamos também magnésio, porque esse extrato tinha uma alta concentração de magnésio e esses marcadores foram mantidos, assim como os marcadores de captação de cálcio e de zinco, especialmente o de zinco, eles foram aumentados em comparação, o extrato solúvel de Iacon em comparação com a inulina. E um resultado muito interessante que nós observamos também, que ela aumentou a expressão de ferroportina, que é uma proteína relacionada à captação, né, à saída do ferro na membrana basolateral. E nós sabemos que o aumento de ferroportina está relacionado à redução da resposta inflamatória e, automaticamente, uma redução de hepsidina, que é o hormônio produzido lá no fígado, e que ele
quando ele está reduzido, ele não bloqueia ferroportina, aumenta a captação de ferro. Então, o microbioma, né, essa microbiota, né, que vai colonizar esse ecossistema, ele vai interferir na absorção e na captação desses minerais. Então, mostrando a importância da microbiota para manter esse ecossistema saudável, para aumentar ou facilitar ou melhorar essa morfologia, melhorando a captação e absorção de nutrientes. Então, no extrato solúvel de Iacon, nós vimos melhoria de todos os marcadores de morfologia intestinal, as células de caliciforme, tanto o aumento, né, de diâmetro, o tipo de células caliciforme, tanto nas vilosidades quanto nas criptas, e também, né, então, indicando aí uma proteção, uma maior produção de mucina, tá? E também a gente não viu uma alteração inflamatória, ela ficou semelhante. Então, nós não tivemos modificação nos marcadores inflamatórios. Então, acho que eu já expliquei tudo no outro slide, eu não vou adentrar aqui. Quando a gente, um artigo nosso que foi publicado em 2019, em que o foco inicial, nós estávamos trabalhando com uma cooperação, né, com o programa de biofortificação, em que a gente queria saber se a biofortificação de feijões brasileiros, né, não foi para o método de transgenia, né, foi método convencional, e nós queríamos saber se esses extratos probióticos de feijão, como que eles atuariam, não somente no estado nutricional de ferro, mas na sua microbiota e função intestinal. Ok, gente? Tá tudo Hã? Então, nós fizemos um experimento in vitro, em ovo, desculpa, com esses animais, porque foi feito um estudo in vitro também, que eu não vou focar aqui. E depois, após o nascimento desses animais, nós fizemos um long feed trial, né, de 42 dias, um estudo com os frangos também. Então, previamente, nós fizemos um estudo para decidir quais feijões que nós iríamos prosseguir com o tratamento após o nascimento dos animais. Então, nós utilizamos extratos de feijão carioca, o pérola, que era o controle, o cometa, que era o biofortificado, e também a mesma coisa do feijão preto, o controle e biofortificado, e o feijão branco. E nós injetamos esses extratos nesses animais. Esse extrato, nós observamos aqui, só trazendo aqui, chamando a atenção, que o controle do feijão preto, ele teve um alto percentual de fibra solúvel e se equiparou ao carioca, tá? O BRS Cometa. Quando a gente avaliou, coletou, né, todas aquelas amostras dos animais, nós observamos o quê? Que essa relação, né, peso do seco com peso do animal, nós observamos especialmente no feijão biofortificado, ele se destaca, mas ele ficou, do carioca, ficou comparável aos outros grupos. E aqueles feijões que se destacaram, maior percentual de fibra solúvel, ele não teve essa maior relação, né, dessa relação do seco em relação ao peso corporal, né? Mas isso indica, esse aumento do peso do seco, o maior conteúdo microbiano. Quando a gente fez as análises das bactérias, especialmente Bifidolactobacillus, E. coli e Clostridium, nós vimos que os grupos testes, né, com os feijões, aqui estão os grupos testes, aqui a gente, sem injeção, água e inulina. Quando a gente comparou os grupos testes, para resumir mais rapidamente, né, nós tivemos uma redução, veja que mais para o vermelho é uma redução, mais para o azul é uma tendência de aumento, mas lógico que nós temos a estatística. Então, quando a gente compara, por exemplo, para E. coli, nós temos, comparado à inulina, nós tivemos os extratos de feijão reduzidos,
né, E. coli, nós também tivemos a redução de Clostridium e nós tivemos, para todos os grupos, um aumento de bifto e de lactobacillus. Então, apesar, né, do extrato feijão preto ter aquele maior conteúdo de fibra solúvel, né, ele não apresentou a maior abundância dessas bactérias em relação aos outros grupos. Quando a gente avaliou, né, série de marcadores de funcionalidade intestinal de todos os grupos, o que a gente observou, né? O feijão cometa, que é o feijão carioca, que é o feijão biofortificado, ele aumentou, tá? Ele teve uma regulação aumentada para DCY-T-beta, que é uma redutase, que aumenta a captação de ferro e aumenta a saída de ferro também, a ferroportina. Então, isso indica uma maior eficiência de absorção do ferro, né? Que pode ajudando aí a favorecer a biodisponibilidade, né? Então, os extratos de feijão, né? Esses probióticos, eles favoreceram o crescimento de bactérias que favoreceram, né, esse ecossistema, a proliferação dos enterócitos, facilitando a função intestinal pelo aumento das atividades das enzimas da borda escova, tá? Então, embora a gente não tenha afetado, aí visto uma alteração da epsidina, tá? Então, nós concluímos que o feijão carioca, nós pré-selecionamos o feijão carioca porque ele ser amplamente consumido, por ele ser um veículo para biofortificação de minerais que sendo utilizado, e que nós vimos que ele, juntamente com os outros, ele melhora as populações microbiana intestinal e tem o potencial, né, de aumentar a biodisponibilidade de ferro. Então, a partir daí, nós selecionamos o feijão carioca, biofortificado ou não, né, para avaliar o estado nutricional de ferro e o efeito dele na composição e função da microbiota intestinal. Então, nós vimos que, comparando, avaliando o peso corporal desses animais e a eficiência de incorporação de ferro na hemoglobina, nós vimos que o biofortificado ele teve melhor eficiência, isso já foram os frangos analisados ao longo de 42 dias. Mas, no final, quando a gente faz a eficiência de regeneração e a hemoglobina, nós não tivemos diferença entre os grupos testes. Quando a gente avaliou a microbiota intestinal, né, do feijão carioca versus o feijão controle, nós vimos que tivemos uma maior abundância, né, de lactospirácea no feijão biofortificado em relação ao controle e maior abundância também de firmicutes no feijão biofortificado em relação ao controle. E lactospirácea está relacionado com bactérias produtoras de butirato. Quando nós fizemos a análise taxonômica, né, nós apresentamos aqui por meio, né, do LEFSE, e nós vimos quais são as abundâncias entre os grupos testes. Então, nós observamos, né, que aqui é o feijão controle e o biofortificado, em que nós aumentamos a produção de bactérias produtoras de ácidos graxos, como a Ergetella lenta, né, e o Clostridium piliforme, que estão relacionados com essa maior produção de ácidos graxos. E também houve um aumento de Cariobacteriácea, que especialmente Ergatella lenta e Lactospirácea, que elas estão relacionadas ao metabolismo de polifenóis, especialmente a Ergatella, tá? Então, ela metaboliza esses polifenóis, produzindo metabólicos com efeito anti-inflamatório. Então, esse aqui é um perfil de fenólicos do feijão carioca. Ele tem um maior percentual de fenólicos de menor peso molecular, camferol, catequina, epicatequina, proantocianidina, diferente do feijão preto,
que tem mais quercetina, quercetina 3-glucosídeo, que são fenólicos de peso molecular maior. Quando a gente viu no estudo de biodisponibilidade in vitro, o feijão preto, ele tinha maior quantidade de ferro, mas ele tem um tipo de composto fenólico, a estrutura que compete, interfere nessa biodisponibilidade. Então, o tipo de polifenol também vai interferir nesse meio microbiano, né? E quando a gente fez a estomorfometria, a gente ficou encucado. Por que que o feijão biofortificado ele aumentou a altura e o diâmetro da velocidade em relação ao convencional? Então, a gente viu que, em termos de fibra solúvel, insolúvel, eles tinham comportamentos semelhantes, né? Mas a proteína do biofortificado ela foi maior, significativamente maior em relação ao padrão, então essa maior concentração podem ter, né, promovido efeitos diferentes na formação, fermentação de bactérias intestinais, daí interferido nos aspectos morfológicos, tá? Então, pessoal, eu estou vendo, eu queria mostrar uma série de estudos e eu vou seguir para outros modelos, eu vou pular os meus slides, vão ficar aqui e não vou entrar em detalhes, porque senão eu não consigo mostrar outros modelos para vocês. Esse estudo nosso é um outro tipo de extrato que eu vou só mostrar a conclusão, um estudo de 2022, em que a gente usou o milho preto, um extrato de antocianinas produzidas a partir desse milho preto. Então, a gente usou esse mesmo protocolo e a gente também quantificou bactérias, a gente também viu a expressão de marcadores de funcionalidade, de formação de barreira intestinal, vimos marcadores inflamatórios. Então, mas esse não era um extrato solúvel como o Ilacon, como os de feijão, mas era um extrato rico em antocianinas. Então, nós vimos que esse extrato ele melhorou os marcadores de inflamação, ele melhorou os marcadores de manter essa integridade aqui das tight junctions, tá? Ele melhorou também em termos de morfologia, especialmente na dose de 15%, e quando a gente fez esse estudo, nós ficamos muito preocupados, porque esse extrato tinha um baixo percentual de fibra solúvel. Então, a gente pensa, eu acho que não vai ter muitas alterações morfológicas, mas nós observamos, né, que houve aumento de células caliciformes, tanto nas criptas, aqui mostrando as criptas, quanto nas vilosidades, nós tivemos aumento das células de Panê nesses extratos. Então, o que a gente observou? Que o extrato de milho preto, né, embora ele tenha aumentado os gêneros de E. coli e de Clostridium, né, ele teve um aumento, ele melhorou, né, porque não quer dizer que daquele gênero eu posso ter algumas bactérias com ação benéficas. Então, nós vimos melhoria, aumento das células de Panê e das células caliciformes. Nós tivemos melhoria de AMP4, que é um substrato energético, para nós melhorarmos também, aumentando o CDX, mantendo essa integridade das tight junctions, nós aumentamos a expressão de SGLT1, que está relacionado com captação de glicose, porque nós tivemos um aumento, né, desse armazenamento nos ovos. Então, nos frangos, né, depois que nasceram. Então, nós mostramos nesse estudo que os ácidos fenólicos, né, presentes nesse extrato de antocianinas, eles tiveram efeito benéfico na saúde da barreira intestinal, e na morfologia e na expressão gênica de respostas inflamatórias. Quando a gente pegou, ao invés de pegar o extrato, vamos pegar esse milho em modelo de camundongo, né? Nós substituímos, fizemos um modelo de dieta high fat. Essa dieta high fat, a gente usou o milho preto, substituindo 50% da fibra
alimentar da dieta experimental por essa farinha de milho preto, e nós avaliamos esse efeito potencial na melhoria da composição da microbiota e proliferação de células caliciformes, né? Então, foi publicado no Nutrition Research em 2022, e aí nós observamos, né, alterações morfológicas importantes pela ação, né? Nós temos aqui NC, é uma dieta controle, AN, aqui nós temos a dieta high fat, e nós temos a high fat associada, né, com a farinha de milho. Então, nós observamos um aumento significativo nas células caliciformes, tá? Do número de células caliciformes. Nós observamos dentro da... Lembra que a gente falou da alfa-diversidade, olhando dentro do habitat pelos índices de Shaw, Simpson e Shannon. O que a gente observou? Né? Então, aqui é o controle, a IN, high fat com milho. Então, em termos de riqueza, nós, né, o índice de Shaw aqui, ele não mostrou diferença. O índice de Simpson, né, e de Shannon. Vamos primeiro no Shannon, né, que está falando da abundância. Então, nós, em relação a high fat, aumentou isso, e o milho manteve a mesma coisa, né? E o Simpson reduziu com a high fat com o chia. Então, quer dizer, ele aumentou a diversidade e diminuiu a dominância. Isso é bom, né? Então, reduzir Simpson é bom porque eu melhorei a diversidade dentro dessa comunidade de high fat com milho. Quando a gente olhou a beta-diversidade, né? Então, aqui a gente fez representado pelo Pico-Whey, nós vimos que o índice de dissimilaridade, ele permitiu separar os grupos, e veja que o grupo high fat com milho, ele separa dos controles. Quando a gente vê em nível de filos, a gente não conseguiu ver a diferença de razão de Firmicutes para Bacteroidetes, mas aí nós fomos investigar outros filos. Então, quando a gente viu a abundância relativa em relação aos níveis de gêneros, nós vimos que o milho, na dieta high fat, ele diminuiu Bacteroidetes, ele diminuiu fecálio bacular, né? E diminuiu arquemância, né? Vocês podem ver em azul, a arquemância foi diminuída em relação aos outros grupos. Nós tivemos um aumento de ruminococcus, que é esse que está em amarelo, juntamente com o aumento de Rosebúria e Preovotelácea. Então, esse aumento de ruminococcus está relacionado à integridade de barreira, que condiz, que bate com os resultados do nosso estudo em ovo. Aumento de Rosebúria está relacionado com a produção, aumento de butirato, envolvido no metabolismo de amido. Nós vimos que aumentou a atividade da funcionalidade de sucrose isomaltase, e nós também vimos uma regulação positiva de AMPK, que ela tem várias funções na ativação das vias da glicose, oxidação de ácidos graxos, produção de energia para ativação, né, e formação da integridade das células da Thai junction. Então, ele vem complementar o nosso outro estudo. Então, nós não observamos diferença olha só, nós não tivemos alteração de pH nesse grupo, nesse estudo, nem da produção de ácidos graxos. Possivelmente, nós acreditamos que houve uma maior utilização desses ácidos graxos para a proliferação celular, porque aumentou a produção de células caliciformes, e também para manter aquela função endotelial, né? Manter a integridade entre o transporte nas vias, né? A integridade para não aumentar a permeabilidade intestinal, tá? E quando a gente vê, analisando, né, o LEFSE, para a gente ver quais as diferenças se destacam entre esses grupos, então, rapidamente, né, o grupo, olha, em verde é o high fat com o milho. Então, lactobacillus, ele se destaca como um dominante no high fat com milho,
que se destacou, né, nesse tratamento, a arquemância no grupo normal e no grupo high-fat, né, eles já não apareceram como destaques. Então, a LEPS nos ajuda a mostrar o que está promovendo essa diferença. Então, uma coisa é você usar o extrato, quando você pega esse mesmo alimento, essa farinha, adiciona numa dieta high-fat, nós observamos um efeito protetor, né, no crescimento, na abundância dos gêneros, especialmente Rosebúria, Ruminococcus, Prototelácea e proliferação, né, de células caliciformes dentro de uma matriz. Então, gente, eu teria outros estudos para mostrar com camundongos, também que a gente fez com hidrolisado proteico e farinha de feijão, mas não vou ter tempo hábil de mostrar para vocês. Vou pular já para um estudo com ratos, porque realmente a gente não vai ter tempo. Vou deixar disponível, né? Se o artigo não estiver disponível para baixar, fica à vontade que eu vou disponibilizar para vocês. Esse estudo foi um estudo... Oi? Desculpa, que é a Mariana do fórum. Deixa eu só Oi, te... Mariana. Só tem 15 minutos, se você puder adiantar um pouco para a gente poder trabalhar nas perguntas que estão sendo feitas Tá, aqui. então eu já vou finalizar, tá, Mariana? Eu vou, acho que, finalizar em 5 minutinhos, tá bom? E aí a gente passa para as perguntas. Então, pessoal, outros estudos que a gente tem feito, né? Por exemplo, com milheto, em animais normais. Então, foi esse um estudo de qualidade de proteína, que a gente queria ver se a germinação de um alimento melhora ou não a qualidade da proteína e como isso afeta a saúde intestinal. Então, é um estudo da minha estudante de mestrado, hoje está no doutorado, a Tauana. Então, nós fizemos um modelo de 29 dias, animais normais, sem dieta high fat, high frutose, e o que nós gostaria assim, de destacar, o que a gente observou, que a germinação, quando a gente quantifica perfil de aminoácidos, quantitativamente ela não melhorou, mas a eficiência de utilização biológica desses animais foi melhorado, tá? Então, eu tive um índice de eficiência proteica melhor para o germinado. Quando a gente viu a saúde intestinal, a gente viu uma melhora, tá? Do conteúdo de umidade, nós tivemos aumento de ácidos graxos de cadeia curta, nós tivemos melhora, né, de profundidade de criptas, e que tudo isso, tá? Eu vou tentar passar mais rápido aqui, culminou em melhoras de funcionalidade intestinal, melhoras de marcadores relacionados ao metabolismo de glicose, relacionados à redução da produção de ácido úrico, de redução de colesterol, e que está relacionado à melhoria dessa saúde intestinal, tá? Então, eu não vou ter tempo aqui de discriminar cada mecanismo, mas o que a gente considerou de conclusão nesse estudo, né, que além de qualidade de proteína melhor na germinação, ele teve um impacto na morfologia intestinal, na saúde, né, e nessa função intestinal. Esse estudo ele foi também publicado em 2022 na European Journal of Nutrition, que a gente trabalha com sorgo, numa dieta high fat, high frutose, e que a gente analisou também a alfa e a beta-diversidade. Nós não vimos diferença em alfa-diversidade, mas a gente viu essa separação, a diferença entre as comunidades, e a gente identificou micro-organismos aqui, né, gêneros, que realmente foram importantes, não só para melhoria da saúde desse ecossistema, mas que teve uma correlação importante, especialmente Rosebúria, Lactonospirácea, e que correlacionou em uma correlação, por exemplo, inversa com marcadores de estresse oxidativo, de inflamação. Então, por exemplo, nós correlacionamos com todos os estudos que nós fizemos, avaliando inflamação e estresse oxidativo. Então, aqui é uma análise
de predição funcional, de KEGG, mostrando, né, aqui especialmente o sorgo favoreceu o metabolismo de cofatores, e especialmente de vitaminas, exceto o menaquinol, que não foi afetado, não vou entrar nas outras vias. E aí, esse trabalho nós publicamos agora em 2023, que a gente mostra que a chia, a farinha de chia, quando ela substitui na dieta 100% da recomendação de lipídios, ela tem um efeito muito interessante. Eu vou já passar lá, nós fizemos, né, análise de predição, fizemos LEPS, e o que nós observamos, né, ela aumenta gêneros específicos, que aumentou a produção de ácidos graxos de cadeia curta, aumentou a produção de imunoglobulina, diminuiu o pH, melhorou a morfologia. Então, a farinha de chia, junto com o ômega 3, fenólicos, fibras, né, e os peptídeos bioativos, tiveram, né, uma melhoria em toda essa resposta metabólica. Então, esse último estudo, que está aqui, é um estudo também publicado na European Journal of Nutrition, de 2023, em que a gente usou o modelo de ratas overactomizadas, usando dieta normal e high fat, com e sem chia, e nós observamos, né, avaliamos também alfa, beta, diversidade, avaliamos, né, o que promoveu essa diferença significativa. Nós vimos que quando a gente dava chia numa dieta normal, a gente teve um melhor efeito, né, e diferença entre eles em termos de gênero, tá? De gênero, a gente conseguiu tanto para normal quanto para high fat, mas em termos de OTUs, a gente não viu essa diferença para high fat e high fat com chia. Então, pessoal, o que não vai dar tempo, né? Nós já somos 11h50, a gente quer mostrar muita coisa que a gente vem fazendo, mas a ideia é mostrar para vocês como que nosso grupo, vem trabalhando com esses métodos de avaliar, né, essa microbiota intestinal, associando isso com a melhoria da captação de nutrientes, com a resposta inflamatória, com o estresse oxidativo, como interfere em todo o controle metabólico. Então, se tiverem dúvidas, podem enviar para o meu e-mail, e eu gostaria de muito agradecer a atenção de vocês. É muito ruim, né? A gente que é professor, a gente gosta de ver a cara de todo mundo, é difícil a gente ficar dando aula só olhando para a tela, mas é um momento da gente interagir, uma forma muito rica. E eu gostaria de agradecer muito a essa equipe do laboratório, né, professora Bárbara, a Renata, a nossa técnica do laboratório, que nos auxilia muito, e toda essa equipe de mestrando, doutorando, iniciação científica. Nós temos vários alunos de iniciação, e essa equipe hoje era a foto mais atual, mas ela vem crescendo, vem mudando. Nós temos novos integrantes esse semestre, e que eu só coordeno essa equipe. Então, todo esse conhecimento é gerado por esse grupo de pessoas, e que nós vamos aprendendo juntos e evoluindo juntos. Então, muito obrigada, tá? Pela atenção. Eu vou parar meu compartilhamento. Obrigada. Aula muito incrível, né? Foi muito bom, que eu acho que casou um pouco com o que a professora Eliane Rosado falou na semana passada. Então, você trouxe os métodos, né? Foi realmente muito, muito incrível. Eu vou colocar aqui algumas perguntas que estão no chat para te ajudar, né? Então, a primeira pergunta da Ana Flávia. Com relação à alfa-diversidade, qual o valor de P indicado para estudos dietéticos? Podemos considerar um P menor que 0,1? Não, a gente usa o P005. A gente não usa... Só um pouquinho que eu vou fechar aqui. Então, a gente não usa os pontos 001 ou 005, e não 01, tá? Tá ótimo. A outra é da Vivian, agradecendo, né, pela aula e perguntando se tem como quantificar os ácidos graxos de cadeia curta por meio de amostras de sangue. Tem jeito, sim, né? Tem como analisar em sangue, tem como analisar em cérebro. Então, tem outros protocolos. Eu tenho uma colega aqui que tem feito esse protocolo. Eu nunca fiz, mas tem colegas já fazendo,
tá? Tem como sim. Aproveitando aí a pergunta dessa parte de ácidos graxos, eu vou me aqui também fazer uma pergunta, essa. Com relação à quantificação nas amostras de fezes, a limitação acerca do tempo de amostras, que essas amostras foram coletadas, tem alguma questão já relatada? Olha só, nós, eu não sei se vocês já observaram, quando a gente pega estudos com humanos, a gente tem a gente encontra menores diferenças ou produção desses ácidos graxos, e a gente acredita que grande parte disso deve-se à coleta dessa amostra, né? E até o transporte, ela chegar no laboratório, ela ser alicotada, ela ser, né? E você depende muito do voluntário para te entregar essa amostra, como ele armazenou. Então, a gente tem uma conduta de dar bloquinho de gelo, isopor, para que e às vezes meus alunos vão até eles para trazer, para diminuir esse tempo, né? Com animais é mais fácil, eu coleto direto seco, ou eu fico lá, estratégias para assim que ele liberar essas fezes, elas serem coletadas. Mas eles oxidam muito facilmente, então a gente perde muita qualidade. E ele também pode ser utilizado antes de ser excretado e a gente não conseguir, né, grande parte ser utilizado pelo próprio intestino, pela renovação de células, melhoria da morfologia, funcionalidade, e a gente não vê diferença. Então, não quer dizer que o meu plano alimentar, o meu produto teste, ele não aumentou a produção. Eu não consegui ver a partir desse material excretável, mas eu tenho outros marcadores que vão dizer se a produção deles foi efetiva ou não, né? Mesmo que diretamente eu não achando nenhuma diferença. Mais uma vez, essas amostras congeladas, você acha que eles mantêm uma estabilidade? Mantém. A Ou, menos 80, sim. A menos 80 mantém uma estabilidade, sim, tá? Roberta, perguntando se os marcadores de zonulina, ocludina e claudina são feitos via fezes mesmos e se hoje em dia já são realizados em humanos. Sim, então eu coloquei justamente, a gente ainda não tem essa experiência, a gente está conduzindo um ensaio clínico, que a gente tem pretensão de fazer esses marcadores, a gente pode fazer tanto sérico quanto nas fezes, tá? Então, tem várias formas de amostras que podemos fazer. São kits mais caros, né? Lógico que fazer permeabilidade por lactulose e manitol é muito mais barato, mas nós temos todo aquele problema de coleta dessa urina de 24 horas desse voluntário. Então, é igual você isolar DNA, né? Você tem forma, você pode fazer bancada, você pode fazer kit, você tem mais trabalho, tem que ter mais cuidados, mas também você tem um resultado, né? Que tem uma confiabilidade. Mas são marcadores que a gente tem intenção de trabalhar, tá? Interessante. Tem gente pedindo aqui artigos, eu vou pedir aqui da referência, eu vi que teve gente que já mandou, mas encaminhe o e-mail direto para a professora Essa, que se ela tiver o acesso, ela envia para vocês. Nádia fez uma mesma pergunta, acho que com o que eu tinha falado dos ácidos graxos, de cadeia curta. Né, eu vi que teve gente também que já, inclusive, mandou alguns artigos seus já aqui no chat, Essa. Uhum. Já estou pegando, deixa eu só ver aqui mais para baixo. Muita gente agradecendo pela aula, que são bastante interessantes, os estudos. E tem pessoas antigas aqui que já assistiu sua aula desde 2015. Berta pergunta se você conhece um exame chamado Copromax. Diz que um laboratório de São Paulo chamado Lemos faz e eles dizem que mede zonulina. Eu não conheço, mas pode ser que, né, que exista sim, que vai medir. Então, Mariana, nós também temos intenção, tá, de separar as células sanguíneas e tentar comprar o primer e fazer expressão gênica. Nunca fizemos, vamos tentar, porque a expressão gênica ela é mais em conta. Você, se der algum problema, você consegue repetir, né? Você tem os primers, você tem cyber, e o kit, você usou o kit, acabou, né?
Então, nós temos a intenção de também tentar detectar por expressão gênica, mas eu não conheço esse protocolo. Tá? Importante, Roberta, você procurar qual é a metodologia, né, e se basear principalmente em publicações para ver se tem relacionado para, Aham, né, aham. E, Mariana, eu queria muito deixar para os meninos o seguinte, né? Vamos supor, quantificar a microbiota, fazer um sequenciamento, está muito distante. Mas se eu tenho um modelo animal, eu posso fazer outras medidas, né? Como o estudo de qualidade de proteína que foi feito na minha aluna, nós não quantificamos bactérias, mas nós quantificamos os possíveis mecanismos que elas podem ter atuado nesse ecossistema, melhorando morfologia, melhorando funcionalidade, uma simples medida de pH que não tem custo. Então, o que que eu consigo? Eu tenho que colocar no papel. É mais trabalhoso? É, mas o que eu consigo de fazer com o que eu tenho, com a estrutura que eu tenho, com os parceiros que eu tenho. Então, estudar esse ecossistema de saúde intestinal, eu posso indiretamente também estar estudando esses outros marcadores que a microbiota influenciou, que vai influenciar esse ecossistema, esse microbioma. Então, acho que não é achar assim, porque isso aí não dá para fazer. Dá para a gente aplicar escalas, né? Então, tem várias formas da gente tentar inferir e trabalhar um pouco com essas modificações, tá? Perfeito. Essa, muito obrigada pela sua disponibilidade em estar, né, na disciplina. Novamente, né, só para reforçar, a gente, uma vez finalizada a gravação, vou colocar lá no canal do YouTube, só para reforçar que na semana que vem o link vai ser diferente, tá? Então, já foi mandado isso para os professores coordenadores das disciplinas. Então, caso eu vi que teve um probleminha, entre em contato com os professores responsáveis pela disciplina do seu programa para confirmar direitinho o link e a senha de acesso, tá? Então, obrigada, Essia, obrigada, Mariana, minha Sarai, que está aqui com a minha cara, mas não sou eu. Obrigada aí pela abertura da sala. E semana que vem a gente se vê, tá, gente? Tá bom, obrigadão, Mariana. Gente, foi um prazer, um abraço. Qualquer coisa que vocês precisarem, estou disponível, tá bom? Tchau. Muito obrigada, Essia. Tchau.